Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos, ele é composto por 150 salmos. E cada salmo reflete a experiência que cada autor de cada salmo passou com Deus. E essas experiências que cada autor de cada salmo passou com Deus permitem a nós receber experiências com Deus. Nós temos referências. Essas pessoas que escreveram cada um dos salmos revelam para nós como elas resolveram, venceram, como elas trataram os seus problemas, as suas angústias, os seus desafios e como receberam mais comunhão e revelação de Deus nas horas difíceis, nas horas de alegria, nas horas de louvor, e assim, cada um dos 150 salmos nos apresenta ensinamentos que nos levam mais perto de Deus. E é por isso que nós, orientados pelo Espírito Santo, começamos esta série que se chama justamente 150 dias para crescer com os Salmos. Porque são 150 dias, cada dia com a leitura de um salmo, revelando o que cada um deles nos ensina para aprofundar a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o Pai. E hoje nós estamos no dia 60 desse propósito. Então nós vamos meditar aqui no Salmo 60. Duas observações. Primeiro, você está vendo na tela Salmos, capítulo 60. Essa Bíblia que nós estamos usando é uma Bíblia digital. Então ela tem o objetivo de facilitar a leitura. Mas, falando no plural salmos, nós estamos falando a respeito de todo o livro dos salmos. Então o correto, quando eu quero falar de um salmo só, é dizer salmo, no singular. E segunda, essa é a primeira informação. A segunda informação é que o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela, capítulo 60, mas não existe relação entre o capítulo 59 e o capítulo 61, porque não existem capítulos no livro dos Salmos. O Salmo 59 é independente, o Salmo 60 é independente e o 61 é independente. Cada salmo foi escrito num tempo, numa época diferente, e não existe ordem cronológica dos salmos. Tanto que se você pega o Salmo 3, que foi escrito pelo rei Davi, você compara com o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, e você percebe que Moisés viveu muitos anos antes de Davi. Mas o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, está lá, na posição de número 90, enquanto que o Salmo número 3 está no começo do livro dos Salmos e foi escrito pelo rei Davi, que viveu muitos anos depois de Moisés. Então, quando você abre o livro de Salmos, você tem 150 salmos. Cada um dos salmos foi escrito por autores diferentes. Muitos salmos foram escritos pelo rei Davi. Muitos salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Muitos salmos foram escritos por Asaf. E tem vários salmos que não se sabe quem é o autor, e outros que foram escritos por Moisés. Dizem que Moisés escreveu o Salmo 90 e também o 91. O 91 existe uma dúvida, mas o 90 com certeza foi escrito por Moisés, não existem dúvidas. Todos os estudiosos da Bíblia falam que o Salmo 90 foi escrito por ele, e cada salmo nos traz uma revelação. O livro de Salmos ele começa com o Salmo número 1,
nós podemos dizer assim, Salmo número 1, ou Salmo 1 ou Salmo de número 1, porque quando dizemos de número 1, de número 2, estamos dizendo a posição em que aquele salmo está localizado dentro do livro, mas não capítulo, porque capítulo é quando existe uma sequência entre os textos. E não existe essa sequência como nós falamos. Então, hoje, nós vamos meditar no Salmo 60 ou no Salmo de número 60. E o Salmo 1 fala que a pessoa que segue os mandamentos de Deus, ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e as folhas não secam. Mas aqueles que não obedecem à palavra acabam como moinhos que o vento espalha. Acabam sem direção na vida. E o livro de Salmos termina com o Salmo 150 dizendo: Louvai ao Senhor, todos os povos, com todos os instrumentos, de todas as maneiras, com todas as coisas que temos. Então o livro de Salmos começa dizendo que o sucesso nessa vida, em todas as áreas, depende da meditação na palavra e termina louvando ao Senhor. Isso nos revela que existe um caminho, uma trajetória, de você começar a meditar na palavra, no Salmo 1, e ir seguindo, aprendendo com cada salmo algo a mais com Deus, até que você chega no 150 louvando a Ele de tudo que aprendeu ao longo do percurso. Então, hoje, nós vamos ler o Salmo 60, e o Salmo 60 foi escrito pelo rei Davi. Como muitos salmos, nesse salmo ele fala que Deus rejeitou o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha desobedecido a ele. Mas o rei Davi pede a Deus que ele se volte para Israel mais uma vez e fortaleça o seu povo para que eles consigam vencer os seus inimigos, para que o nome de Deus seja mais uma vez louvado. E ele termina esse salmo dizendo que é só em Deus que nós conseguimos vencer os nossos inimigos. Aqui nesse salmo ele fala que eles foram derrotados em algumas batalhas. Eles foram humilhados e envergonhados, porque Deus estava longe deles. Por isso ele clama nesse salmo, para que Deus se volte para Israel, para garantir que eles terão vitórias. E o ensinamento desse salmo é que quando nós estamos longe de Deus e queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, nós muitas vezes fracassamos, somos derrotados. Mas quando colocamos Deus à nossa frente, Ele nos alumia o caminho, mostra a estratégia e nos dá força para vencer os desafios. Nesse salmo nós vamos ler que existem muitas barreiras e desafios. O povo de Israel tinha vários povos à sua volta lutando contra eles. Assim o nosso dia a dia é composto por várias barreiras. Temos vários obstáculos e precisamos vencer os obstáculos à nossa volta. Com o auxílio de Deus, vencemos de maneira estratégica, de maneira mais alta, porque recebemos a sabedoria que vem do alto e conseguimos fazer proezas, coisas que não faríamos com a nossa própria força. É isso que o Salmo 60 nos ensina. Vamos ler? Ele diz assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Então nós vemos que ele fala que Deus rejeitou o povo de Israel. Eles estavam perdendo batalhas,
Veja o versículo 2: abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Ele está falando como a terra de Israel ficou. Ele está dizendo: o Senhor abalou a terra, o Senhor dividiu a terra, fendeu. Sara as suas fendas, ou seja, ele pede que Deus cure o que foi ferido, pois ela treme, ela está tremendo. Versículo 3: fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Então ele está dizendo: não há mais alegria, nós estamos destruídos. Agora vem o versículo 4: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. O que é um estandarte? Um estandarte é uma bandeira. Ele está dizendo: o Senhor deu um estandarte, uma bandeira bem grande, com um mastro para as pessoas poderem levantar esse estandarte. Deste um estandarte aos que te temem. Ele está dizendo: o que significa temer? Temer significa respeitar a Deus, em extremo. Ele está dizendo assim: o Senhor deu um estandarte, uma bandeira, para aqueles que respeitam o Senhor com muita consideração. Essas pessoas que temem ao Senhor, que respeitam ao Senhor, receberam um estandarte, uma bandeira, para o arvorarem no alto. O que significa arvorar? Significa colocar a bandeira em um lugar alto, pela causa da verdade. O versículo 4 ele está dizendo, está fazendo contraponto. O primeiro ponto, do versículo 1 ao 3, ele está dizendo: o Senhor nos rejeitou, o Senhor abalou a terra e a dividiu, o Senhor fez o teu povo ver coisas duras, mas, versículo 4, o Senhor deu uma bandeira para os que respeitam ao Senhor, para que eles possam erguer essa bandeira lá no alto por causa da verdade. Ele está dizendo: aqueles que não se desviaram, aqueles que no meio do povo honraram a Deus e continuaram respeitando a Ele, temendo a Ele. Temer significa duas coisas: ter medo e também significa ter muito respeito. Aqui no caso, deste um estandarte aos que te temem, ele está dizendo: o Senhor deu uma bandeira aos que te respeitam muito, para eles arvorarem no alto, para eles colocarem em cima pela causa da verdade. Então, o versículo 4, ele está em azul, porque está mostrando o contraponto. Aqui nós colocamos essas cores de maneira proposital. O versículo 1 ao 3 está em laranja, porque o rei Davi está falando do que está acontecendo com o povo. O versículo 4 está em azul, porque o rei Davi reconhece que havia uma diferença entre os que estavam do povo, a maioria estava numa situação ruim, mas o Senhor deu uma bandeira, um estandarte. Ou seja, ele deu vitória para os que continuaram respeitando a Deus, para eles erguerem no alto por causa da verdade. Qual verdade? Porque essas pessoas que continuaram seguindo a Deus, continuaram na verdade. Aí vem um selá. Selá é uma palavra que significa pausa. E pausa porque o livro dos Salmos ele é um livro de louvores. No texto hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim, traduzindo para o português, significa louvores. Então, se você vai no meio do povo judeu e fala assim: vamos abrir o livro dos louvores, o Tehillim. E eles usam esse livro para louvar a Deus. Então, quando tem selá, significa que quando eles estão cantando esse salmo, aqui tem uma pausa na música. E essa pausa na música é para eles refletirem no que eles tinham cantado até aqui. Então é como se, quando eles estão cantando o Salmo 60, eles dissessem assim: o Senhor fez o seu povo passar por duras dificuldades, abalaste a terra, fez o seu povo ver coisas duras, mas deu um estandarte aos que te respeitam para colocarem no alto pela causa da verdade. Pausa. Quer dizer, pensem que aqueles que temem a Deus
eles receberam a vitória, uma bandeira, enquanto que o povo, na grande maioria, recebeu o mal porque se afastaram dele. Agora vem aqui, por que o Senhor deu o estandarte? Versículo 5. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Aqui no versículo 5, o rei Davi está fazendo um pedido para Deus. Ele está dizendo assim: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Ele está dizendo aqui: nós estamos nessa situação ruim. O Senhor nos espalhou, abalou a terra, fez o teu povo ver duras coisas. Esses 3 primeiros versículos. Só aqueles que temeram a Deus receberam o estandarte, a bandeira, para erguer no alto, por causa da verdade que eles continuaram. Então a grande maioria está passando dificuldades. Então ele pede no versículo 5: para que os teus amados sejam livres, para que o teu povo, a grande maioria que está em situação abalada, em situação terrível, para que os teus amados sejam livres desse mal, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Ele está dizendo: coloca a tua mão direita, Deus. Escuta a nossa oração para reverter esse quadro. Aí ele fala no versículo 5, no 6: Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. 7. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. 8. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Aqui, o rei Davi fala que Deus, ele é tão grande. Ele disse na sua santidade. O que significa santidade? Santidade significa separação. A palavra santo significa separado. Separado do quê? Deus é santo porque ele está separado do pecado. Deus é santo porque ele está nas alturas. Ele não mora na terra, onde tudo é comum. Ele é separado do mundo comum, do ordinário. Ele é extraordinário. Ele é altíssimo. Por isso Deus é santo. Ele está separado de nós. Ele está nas alturas. Então, quando você lê aqui, Deus disse na sua santidade, significa Deus disse na grandeza dele, nas alturas em que ele habita, no lugar alto em que ele está, longe do comum. Ele falou no extraordinário que ele é, na santidade dele. Ele disse o seguinte: eu me regozijarei. Regozijar significa regozar, significa gozar de volta. Então, ele está dizendo assim: Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei. Deus disse lá no alto: eu vou ficar alegre de volta, eu vou gozar de volta. Eu vou repartir a Siquém e medirei o vale de Sucote. Siquém e o vale de Sucote são dois pedaços de terra que ficavam ali em Israel. Então Deus está dizendo lá na altura, ele está no alto, ele permitiu que houvesse destruição no meio do povo, e lá nas alturas ele fala: eu vou ter alegria de volta. O que quer dizer quando Deus fala: eu vou ter alegria de volta? Que ele vai voltar a ajudar o povo. Ele fala: eu vou ter alegria de volta em ajudar vocês. Eu vou repartir a Siquém e eu vou medir o vale de Sucote. Em outras palavras, o que tiver que ser dividido, eu vou dividir. O que tiver que ser medido, quando que a gente tira uma medida de alguma coisa? Quando a gente quer fazer uma reforma, a gente tira uma medida para ver como que vai refazer. Então eu medirei o vale de Sucote. Aí o versículo 7, meu é Gileade e meu é Manassés. Gileade e Manassés e Efraim e Judá são todos locais do meio do povo. Então Deus está dizendo assim: meu é Gileade e meu é Manassés. Ele está dizendo: todas as terras que estão aqui em Israel pertencem a mim. Efraim é a força da minha cabeça.
Ou seja, eu pego um espaço, um local e derramo força sobre um pedaço do território e governo sobre tudo. Judá é o meu legislador. Eu uso Judá. Judá ficava na região do sul de Israel. Ele está dizendo, em Judá fica a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém ficava o rei. Então Deus está falando assim, fui eu que coloco os reis para criarem as leis, para governarem Israel. Aí versículo 8, Moabe é a minha bacia de lavar. Moabe era um país vizinho de Israel. Deus está dizendo, e Deus usava Moabe para serem inimigos de Israel, para que eles derrotassem o povo, para que o povo se arrependesse. Então o 8 fala assim, Moabe é a minha bacia de lavar. Eu uso Moabe para levantar-se contra vocês, para vocês serem purificados e se arrependerem dos pecados. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Edom era uma terra vizinha também. Então ele fala, sobre Edom lançarei o meu sapato, quer dizer, se Edom se levantar contra Israel, eu tenho o meu sapato, eu piso neles. E sobre a Filístia jubilarei. A Filístia era de onde era o gigante Golias, ele era um filisteu. Eles também eram um povo inimigo. Quando está escrito no versículo 8, sobre a Filístia jubilarei, jubilar significa pular de alegria, se alegrar de vitória. Então ele está dizendo assim, sobre a Filístia eu jubilarei. Então, lendo 6, o 7, o 8, o 6, Deus disse nas alturas, lá no alto, eu vou ter a alegria de volta. Eu vou repartir o que tem que ser repartido na terra, em Siquém. Eu vou medir o vale de Sucote. Eu vou tirar a medida do que precisa ser consertado no meio do meu povo. 7. Meu é Gileade e meu é Manassés, ou seja, toda essa terra é minha. Efraim é a força da minha cabeça. Eu tenho o meu exército para governar sobre o meu povo. Judá é o meu legislador. Eu que levanto o rei para criar as leis no meio do meu povo. Versículo 8. O versículo 8 é: o que está em volta de vocês eu tenho domínio sobre tudo. Eu uso Moabe como bacia de lavar, levanto eles como inimigos com força para corrigir vocês. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Se os seus inimigos se levantarem contra vocês, eu tenho o poder de pisá-los. E sobre a Filístia jubilarei. Se os seus inimigos se levantarem, eu tenho alegria, eu vou jubilar, eu vou derrotá-los e vou ter a vitória sobre eles. Deus está dizendo isso. Então o rei Davi fala assim: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse isso. Versículo 9. Quem me conduzirá à cidade forte? Agora é Davi que está falando. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Edom, como nós falamos, é a terra vizinha. É uma cidade que fazia concorrência com Israel. Davi está perguntando, quem é que vai me guiar até a cidade forte? Quem me guiará até Edom? Como que eu vou fazer para derrotar aquele povo, que são os nossos inimigos? Versículo 10. Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Então ele faz uma pergunta retórica no versículo 9. Pergunta retórica é quando você faz uma pergunta que você já tem a resposta. Então no versículo 9 ele fala, quem é que vai me levar até Edom? No versículo 10 ele responde, não é por acaso Deus que vai me levar? Ele sabe que é Deus que vai levar, que vai dar a vitória. Então ele fala, não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Versículo 11. Aí ele faz o pedido, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Então aqui ele faz uma pergunta no 9. Quem é que vai nos dar a vitória contra Edom? No versículo 10, não é por acaso o próprio Deus que nos recusou até agora? Não é por acaso Deus que não saiu com a gente?
Então, nós queremos que o Senhor saia conosco. Por isso que no 11 ele fala, dá-nos auxílio na angústia. Ele está dizendo, agora escuta a nossa vida, vai com a gente. Porque o socorro do homem é inútil, vão é o socorro do homem. Não adianta a gente se reunir com outros exércitos. Se o Senhor não estiver conosco, nós vamos ficar na condição em que nós estamos. Qual é a condição que nós estamos? Ele fala no começo aqui. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste. Tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Ele mostra no começo do Salmo como que eles estavam destruídos. Nesse momento eles estavam destruídos. Então ele fala que Deus fez isso com o povo, mas ele deu um estandarte só para um pequeno grupo que eram aqueles que estavam respeitando a Deus por causa da verdade. E agora ele fala assim, o Senhor nos livre com a sua destra e que o Senhor nos escute. E aí no versículo 6, 7, 8, Davi fala assim, Deus falou na santidade que é Ele que governa todas as coisas, que Ele é que reina e que Ele que manda sobre todos os povos à nossa volta. Então ele pede no final, quem é que vai nos dar a vitória? É o próprio Deus, nós dependemos de Deus. E ele termina pedindo esse auxílio. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas. Proezas é coisas extraordinárias. Em Deus faremos coisas extraordinárias, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Então o Salmo 60, ele nos mostra uma fase da vida em que o rei Davi estava numa situação ruim, muito ruim. Ele estava vendo o povo derrotado. Mas ele se volta para Deus. Ele fala assim, Deus, com certeza, lá no reino dele, na santidade dele, no alto que ele está, nas alturas dele, ele com certeza reina sobre tudo. Ele tem o governo de toda a nossa nação de Israel. Ele sabe repartir a terra, dividir o que tem que ser dividido. Ele tem o governo sobre tudo. Foi ele que me colocou como rei aqui em Judá, em Jerusalém. É ele que é o dono de tudo isso. Então nós dependemos do auxílio dele para conseguir vencer os nossos inimigos, os nossos adversários que estão prevalecendo. O texto nos primeiros versículos aqui mostra que eles estavam rejeitados, eles estavam humilhados. E no versículo 5 ele fala isso, ó, para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Ele está pedindo para Deus, salva-nos para que os teus amados sejam livres. E ouve-nos. Ele está sentindo que Deus não está ouvindo ele. Então essa é a meditação do Salmo 60. Se você está passando por uma situação difícil porque você deixou de orar, deixou de buscar a Deus, começou a tomar as decisões por conta própria e começou a bater a cabeça, é hora de retomar o caminho. O Salmo 60 mostra o arrependimento, o reconhecimento que dependemos de Deus. E que quando dependemos dele, ele tem o controle de tudo à nossa volta. Como ele tem o controle de Siquém, do vale de Sucote, de Gileade, de Manassés, de Efraim, de Judá, ele tem o controle de todas as áreas da nossa vida. E como ele tem o controle de Moabe, de Edom e da Filístia, ele tem o controle de todas as circunstâncias externas, de inimigos, pessoas que falam mal a nosso respeito, tudo que está à nossa volta, ele tem o controle de tudo. Então, quem é que me conduzirá à cidade forte? Quem é que nos conduzirá para receber a vitória na nossa vida? É o próprio Deus. Então nós precisamos lembrar desses versículos 11 e 12, esses pedidos. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Talvez você já pediu socorro para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu avô, para a sua avó, para o seu amigo, para o seu chefe, para o seu sócio, e ninguém te deu socorro, porque inútil é o socorro do homem. Na hora da angústia, da doença, da enfermidade, da doença incurável, quem pode ajudar? O versículo 12 fala, em Deus faremos proezas.
Deus pode, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Talvez o seu inimigo seja uma doença, uma dívida, uma angústia, alguma situação de vício que você não consegue vencer, mas Ele pisará os nossos inimigos. É Ele que nos dá força e nos dá socorro na hora em que precisamos. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente. E o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E Ele não é qualquer Senhor, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o Senhor fez o céu e a terra, e é dele que vem esse poder, e, como diz o 12, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Deus abençoe, hoje e sempre, grandemente. Amém.